Pessoal, então, boa noite. Boa noite aqui para todas, para todos. Estamos aqui, né? Mais uma vez, né? Mais outra segunda-feira, né? A gente agora nessa segunda nosso convidado aqui, né, do nosso curso é o Tiago Canetier, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, junto com, né, nosso camarada aqui, o Leomir Hilário, né, que vai estar junto com o Tiago aqui para debater, enfim, para produzir o diálogo, e depois a gente abre, né, para as questões, reflexões, assim, de todos que estão aqui, né. Tiago é alguém que eu admiro bastante, assim, né? A gente estava falando aqui antes de começar aqui, né? Acho que tem pelo menos dois textos, né? 2 livros, né? Que para mim eu achei fantástico, assim, né? Que um deles é A Condição Periférica, e um segundo que eu acho que foi lançado há pouco tempo, que é mais ou menos o tema aqui, que a gente, né, foi isto: Brasil Catástrofe, constelações da destruição que estamos vivendo, né? Acho que o Tiago faz uma coisa que acho que para nós aqui, né, tem muito sentido, né, que é uma tentativa né, de produção, né, de uma teoria crítica resgatando, né, a tradição crítica brasileira, e ao mesmo tempo num diálogo assim, né, com a crítica do valor, né, com a crítica radical assim do capitalismo, que acho que tem, né, tem um fôlego, pô, bem legal, né? Então nós pensamos hoje, né, o Tiago, né, faz a apresentação dele, expõe, né, a reflexão que ele planejou, Leomir pega, né, na sequência, né, faz a reflexão dele, e depois a gente abre, né, para o nosso debate, né, como a gente tem feito sempre. Né? Não sei se Jorge, né, ou Leomir que tem alguma, né, gostariam de colocar alguma coisa antes da gente começar, antes de passar. Uma coisa muito rápida, né? Eu já falei com o próprio Tiago. Eu acho muito interessante, eu acho muito bem-vindo que ele seja um geógrafo, né? Que a gente tenha essa clareza, né? Que a teoria crítica ela acolhe, porque foi assim desde o início. Todos aqueles que se interessam pelo tema e que pelas inquietações. Não existe essa coisa de você vem dessa área, daquela, né? Quem realmente é capaz de entender e compreender aquilo e trabalhar com aquelas inquietações será sempre muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, Jorge. Obrigado. Tiago, acho que não sei se o Leomir quer falar alguma coisa ou a gente... Vamos lá. Tiago, bola contigo. Então, beleza. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite de participar, né, assim, como o Jorge adiantou, eu sou um geógrafo de formação, fiz toda a minha formação acadêmica na geografia e atualmente sou professor do Departamento de Urbanismo numa escola de arquitetura, né, meio que um peixe fora d'água entre os arquitetos, que são sempre muito propositivos, né, diante das minhas aulas, os alunos sempre perguntam, mas, Thiago, e aí, o que a gente faz? E a única resposta que eu consigo dar é, não sei, né? Não sei o que a gente pode fazer, mas, de alguma maneira, acho que esse tipo de ambiente, né, que Fernando, Leomir, Jorge estão puxando aí, é algo que a gente pode fazer, pelo menos a gente pode pensar junto. Então, eu sou muito grato por essa oportunidade, né, de poder conversar com vocês aqui nesse curso. Eu estava comentando aqui antes de todo mundo chegar que eu preparei um textinho com base assim, um pouco nessas reflexões que estão publicadas aí nesses 2 livros, A Condição Periférica e O Brasil Catástrofe, mas estabelecendo um diálogo mais explícito, aproveitando o mote do curso, com a obra do Marcuse,
né, sobretudo o homem unidimensional, que é o mote, e foi uma ótima oportunidade para revisitar o texto que já tinha sido lido há algum tempo, né, e que revela aí a sua atualidade de alguma maneira, tá? Eu vou tentar seguir aqui no texto também por uma questão de tempo, tá? E, enfim, na sequência vai ser um prazer debater com vocês. Bom, Herbert Marcuse publica o seu livro Homem Unidimensional nos anos 60. Sua interpretação do capitalismo tardio alinhava-se naquele momento com a leitura de outros pensadores críticos do pós-Segunda Guerra na Europa. Theodor Adorno, colega frankfurtiano de Marcuse, já falava em uma sociedade totalmente administrada. 4 anos mais tarde, o filósofo francês Henri Lefebvre cunhará a expressão sociedade burocrática do consumo dirigido. Entre outros, o que Marcuse, Adorno e Lefebvre apontam é que o pós-guerra inaugurou um horizonte de integração, isto é, um modo de governo no qual existiria uma espécie de aparente continuidade entre os interesses da classe trabalhadora e do capital, com o Estado como agenciador dessa mediação. O antagonismo de classes, ou melhor, a luta de classes, motor da história, segundo Marx, começara a falhar. O modo de produção capitalista teria conseguido integrar as massas trabalhadoras às tramas da reprodução ampliada do capital. Trata-se de uma sociedade unidimensional porque se movimenta numa única direção, aquela requerida, imposta e movimentada pelo sujeito automático, o capital. Uma sociedade unidimensional da mercadoria. Sendo assim, a vida cotidiana é reduzida a um consumo autocentrado e irrefletido de mercadorias como condição da existência social. O consumo de mercadorias se tornou uma eficaz forma de controle. Com isso, é possível se referir à constituição de uma sociedade de consumo de massas. As classes trabalhadoras da Europa passaram a integrar duplamente o processo de acumulação, não apenas no ambiente da exploração da produção das mercadorias, mas também no momento do consumo destas. Esse diagnóstico de época, que resenha aqui muito rapidamente, refere-se a uma atualização do modo de acumulação capitalista, que até então, em sua etapa de constituição, não estava visível. Trata-se, portanto, de uma etapa avançada do capitalismo, ou se a gente preferir, capitalismo tardio, ao basear-se no consumo de mercadorias como critério de sociabilidade. Mais ainda, o consumo não se torna apenas um meio para satisfazer as necessidades materiais. As mercadorias passam cada vez mais a figurar como atributos das pessoas. Assim, consumir mercadorias atribui aos seus possuidores status, representa conforto, poder, autoridade. Isso porque, como bem nota Henri Lefebvre, há uma passagem propiciada pelo desenvolvimento das forças produtivas da escassez à abundância. Mas tal abundância só existe como forma de dominação. A sociedade unidimensional não apenas diz o que desejar, mas impõe um como desejar homogêneo. Não só a satisfação das necessidades, mas o próprio reconhecimento destas só é possível sob a forma da mercadoria. É por esse meio que ocorre a reprodução do capital, como todos sabemos. Nesse processo, efetiva-se a reafirmação da mercadoria como unidade básica da sociabilidade humana. Dessa forma, o capital, como sujeito abstrato, opera um ordenamento totalitário da vida cotidiana de acordo com sua própria régua. Ela é reduzida ao mero consumo. Ou, segundo Henri Lefebvre, em A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, cito, a cotidianidade moderna se resume a uma constante programação de hábitos, sempre direcionados para a produção e o consumo, produzindo uma sociedade burocrática do consumo dirigido. Fecho aspas. Tal sociedade produz uma determinada cultura que a sustenta e a reproduz, e que manipula e constantemente reorganiza a formação do sistema de valores, dirigindo o consumo de acordo com os imperativos da acumulação. Como é salientado por Adorno, a acomodação aos consumidores, indivíduos que são reduzidos a essa condição de consumir, não é economicamente nada mais do que uma técnica de espoliá-los. Eis a forma pela qual o mundo administrado do capital se tornou organizado pela mercadoria, elevado a um fato social total. Cito Adorno. Os consumidores devem permanecer tão somente aqueles que eles já são, consumidores, finaliza o autor.
Essa condição torna a todos desprovidos de subjetividade, ou seja, a reificação é completa diante da dominação da forma mercadoria. Os laços sociais, que só podem acontecer entre proprietários de mercadoria, possuem o conteúdo humano das relações entre as pessoas mascarados, uma vez que aparece necessariamente como relação entre coisas. É nessa mesma direção que Herbert Marcuse apresenta sua ideia de homem unidimensional. A única dimensão humana se tornou uma força que lhe é externa, a mercadoria. E essa dominação é resultado da racionalidade instrumental que desenvolve uma sociedade à sua própria imagem, isto é, administrada, burocrática e inteiramente organizada de acordo com os imperativos da acumulação de capital. Essa lógica de administração se baseia no cálculo da eficiência econômica de maximização dos ganhos disseminados por todos os campos da vida, elevados a critério absoluto da relação interpessoal e que, por consequência, serve à manutenção das relações de poder estabelecidas no interior dessa sociedade. Bom, como estou resenhando aqui muito rapidamente, a ideia de uma sociedade unidimensional, ou de uma sociedade completamente administrada, elas possuem condicionantes que são históricas e geográficas bem delimitadas. Todos esses autores são autores europeus que estavam escrevendo no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa forma de organização da sociedade não tem a mesma validade para um país periférico. Tem alguma validade, mas não a mesma, né? E é um pouco isso que eu pretendo discutir aqui. A meu ver, a sociedade burocrática do consumo dirigido, a expressão do Henri Lefebvre, nunca alcançou os países periféricos plenamente, ainda que figurasse como um patamar almejado, uma espécie de atrator das expectativas. Na verdade, a integração da força de trabalho nos países periféricos sempre foi negativa, ou seja, uma integração pela exclusão, e não pela formação desse complexo que a gente viu aqui discutindo, cidadãos, trabalhadores, consumidores, né, esse amálgama. Então, por aqui, essa entrada na sociabilidade capitalista acontece de modo diferente. Essa continuidade entre trabalho, consumo e cidadania nunca se realizou nos países periféricos, por conta do nosso engate subalterno nos territórios colonizados pelo primeiro capitalismo, por aqui, que nunca precisou formar um mercado consumidor. Afinal, trata-se de uma economia extrativa, violenta, que produz mercadorias que só se realizam no mercado internacional. Açúcar, café, minério de ferro e soja são mercadorias que não formam sociedade. Se Marx dizia que, diferentemente da dialética entre senhor e escravo de Hegel, no capitalismo, o trabalhador confrontava-se novamente diante do capitalista como um consumidor, esse movimento nunca precisou se efetivar nos países periféricos. Deste modo, o valor da força de trabalho, isto é, o seu custo de reprodução, nunca precisou ser efetivamente realizado. Numa economia periférica e dependente, como a brasileira, os trabalhadores estariam sujeitos a um regime de superexploração da força de trabalho, expressão de Mauro Marini, ou seja, recebe um valor aquém do necessário para a sua própria reprodução, um valor aquém do que é produzido durante o tempo de trabalho necessário, gerando, consequentemente, mais tempo de trabalho excedente e, por fim, mais valor extraordinário. Como descreve Caio Prado Júnior, esse é o sentido da formação econômica brasileira, o sentido dado pela colonização, o que deixou e ainda deixa, né, assim, marcas indeléveis numa sociedade, especialmente quando essa sociedade, se a gente concordar chamar por esse nome, né, assim, não sei se é sociedade exatamente, foi aquela que mais recebeu pessoas escravizadas e por mais tempo no mundo, né? O Brasil foi o povo que mais recebeu pessoas escravizadas por mais tempo no mundo. Trata-se, então, da minha perspectiva, de reconhecer que o trabalho é uma forma social historicamente determinada, própria da modernidade, que está em contínua transformação resultante da dinâmica social das formações territoriais particulares, né? O modo particular de efetivação dessa forma social historicamente determinada num país colonizado como o Brasil só pôde se realizar de modo negativo, isto é, a centralidade negativa do trabalho é elemento explicativo central
na compreensão da formação nacional e da nossa desconstrução contemporânea. O fato das categorias fundamentais do capital só poderem se pôr socialmente de modo negativo é o índice necessário para revelar o sentido catastrófico desse processo. Quero aqui sugerir que, para compreender o predicamento contemporâneo de modo mais preciso, precisaremos pensar uma outra unidimensionalidade. Essa nova sociedade unidimensional, que parece tomar forma, difere-se de modo essencial daquela que Marcuse descreveu. A coesão dessa sociedade, dada pela participação no trabalho e no consumo de mercadorias, se desfaz. No limite, nunca correu por aqui. Em seu lugar, uma sociedade de crise permanente, gerida de modo violento. Em suma, uma sociedade em desagregação. Eis a condição da nova unidimensionalidade do capitalismo atual, a catástrofe. Dessa maneira, uma nova formulação poderia ser pensada, mais alinhada com o tempo presente. Talvez devêssemos deixar para trás a ideia de sociedade burocrática do consumo dirigido como um conceito capaz de compreender nosso momento histórico, né? Hoje, vivemos em uma sociedade securitária do colapso administrado. Isso significa reconhecer que a racionalidade do Estado, que passa a ordenar a totalidade social, não é mais a burocracia voltada à regulação da produção de mercadorias ou ao seu consumo dirigido. Trata-se da entrada em um regime de urgência, que implica a adoção por parte do Estado de uma gestão securitária. A tônica da ação estatal, hoje, é deslocada da burocracia para a segurança. Mas isso se tornou uma necessidade objetiva, na medida em que os pilares da modernidade capitalista começaram a ruir, colocando toda a sociedade em um ritmo acelerado de colapso. Esse colapso, que não pode ser impedido, apenas administrado, com escoras feitas aqui e acolá, como forma de retardar esse processo, mas não com o objetivo de impedi-lo. Aqui eu estou repercutindo um pouco a ideia do Robert Kurtz, né, que vai pensar esse processo que ele descreve como colapso da modernização, que seria resultante da combinação entre o desenvolvimento das forças produtivas, a racionalização da produção e o salto da produtividade, quando a capacidade do sistema de valorizar o valor entra em franca decadência. Conforme identificado por Kurtz, a principal fonte de sofrimento na aurora do século XXI, e que vem se confirmando ano após ano, não é exatamente a exploração capitalista do trabalho, nem a experiência inautêntica de um consumo dirigido. Na verdade, é a ausência de ambos. Nas palavras dele, abro aspas, o sistema da mercadoria moderna chegou ao fim, e junto com ele a subjetividade burguesa do dinheiro, porque esse sistema, na área da produtividade, passou de seus próprios limites e já não consegue integrar a sua lógica a maioria da população mundial. Fecho aspas. Bom, o que o Kurtz anuncia como uma grande novidade, aí no final dos anos 90, essa, na verdade, já é uma velha conhecida nossa. Da colonização brasileira até o nosso atual capítulo, o processo econômico concebeu o Brasil como um território puramente econômico. A força de trabalho descartável. Sua existência estava apenas implicada nas determinações econômicas da valorização do valor que se dá no exterior. Mesmo após o fim da escravidão e do colonialismo, essa determinação econômica foi preservada de múltiplas maneiras, impregnadas na forma da colonialidade. A organização da reprodução livre da força de trabalho foi condicionada por expedientes de violência. Como descreveu Chico de Oliveira em sua biografia não autorizada do Brasil, o fundamento que estruturou o nosso país foi uma imbricação entre, abro aspas, as formas do Estado e o estado das relações sociais, fecho aspas. O que ele quer dizer com isso? O Estado, desde sua origem colonial, lembra o autor, opera como um gestor de precariedades, que controla a intensidade dos regimes de desproteção social que circulam por aqui. Né? E esse regime de desproteção social tem um único interesse,
a exploração das riquezas naturais e da força de trabalho. Pelas periferias do mundo, a exceção é a regra, como lembrou Walter Benjamin. Da mesma forma, a exceção da política, a violência, é por aqui a regra. E por isso, por essas bandas, o que se consolidou foi uma política policial, de um Estado militarizado, ou milicianizado, se a gente preferir, que ofereceu uma gestão armada do conflito social. E esse tecido social sempre em farrapos. Atualmente, o Estado não tem mais nada a oferecer aos seus cidadãos, senão um discurso de segurança. Vale notar que nem a efetivação desse discurso é passivo de acontecer plenamente. As sociedades fraturadas da periferia se separam daquelas que estão dentro ainda de uma redoma de segurança. E, por outro lado, ou melhor, por todos os lados, estão desassistidas as massas, exceto pelas forças de repressão. O que faz a mediação entre esses dois mundos, que mantêm existências paralelas, porém separadas, é a força bruta, a violência, um esquema de segurança, que impede, a duras penas, que essa redoma, que ainda protege parte da sociedade, se quebre. Agora, do lado de fora dessa fortaleza, há um caldeirão em ebulição, pronto para destroçar até a última pedra essa Bastilha moderna, com exércitos sempre crescentes daqueles que, dia após dia, são expulsos dessa fortaleza a contragosto. Para dar conta dessa situação, apenas uma segurança total é capaz de gerenciar precariamente esse mundo em colapso. Temos observado atônitos o ressurgimento em escala planetária de práticas de seleção e triagem que lembram os capítulos mais sombrios da história do colapso da modernização, colonização, escravidão, holocausto. Entretanto, tais expedientes são normalizados sob o baluarte da segurança. Na verdade, chegam até a ser desejados. Assim, o manejo humano passa a implementar diferentes técnicas de controle de populações, como a esterilização, a detenção, a repulsão, a deportação e a execução. Bastaria aqui fazer uma referência, né, ao trabalho do Achille Mbembe, né? Ele vai chamar essa separação da sociedade de fronteirização, no qual essas demarcações espaciais, e por isso é importante para nós, da geografia, da arquitetura e do urbanismo, né, elas são demarcações espaciais para esse exercício do poder, né, para o exercício da segurança, para o controle da população, para o controle do território, né, tudo isso muito importante para o capitalismo em colapso, né. Outra menção também, poderia lembrar, como o Jorge lembrou já na nossa conversa anterior, o trabalho do Marido Menegatti, né, sobretudo agora, o último livro dele, A Guerra Não Tem Paz. Né, ele está discutindo como que os exércitos são dispositivos de ordenamento social. Né. Enfim, isso acho que tem muito a ver aí com a disseminação que a gente acompanha de vários lugares, e quem está aí no Rio talvez esteja num ponto de vista privilegiado dessa aceleração, dessa violência, né? Como que esse arsenal repressivo é rotineiramente dirigido às populações pobres, periféricas, racializadas, né? Dessa forma, claustro e expurgo são combinados em diferentes matizes para o exercício desse poder de segurança num contexto catastrófico. Como já disse, essa experiência acompanha a periferia de longa data. Embora ela se atualize, ela se aprofunde, de alguma maneira a gente já pode dizer que isso esteve sempre por aqui. Né? O que acontece, e esse é um pouco o argumento do livro A Condição Periférica, é que com a crise, o decaimento da sociedade salarial, decorrente desse momento de crise do capital, os países de centro passam a experimentar também procedimentos de uma segurança total. Né? Aparece, por exemplo, né, o Paulo Arantes que cita isso, né, como que o Michael Lynch vai descrever a próxima nação americana, Next American Nation, como uma brasilianização. Né? O Ulrich Beck, quando ele vai escrever o livro O Admirável Mundo Novo do Trabalho, ele também vai remeter ao Brasil. Né? Tem urbanistas que estão falando de como que as cidades do sul global se tornam referentes para
as cidades do norte, né? Tem um urbanista famoso, Bernard Seck, que vai falar que o futuro das cidades da Europa estão nas periferias das cidades latinas, né? Por que esse tipo de formulação aparece, né? Porque o aprofundamento da crise faz convergir as formas sociais para aquelas que já existiam na periferia. E a violência é uma delas, né? Para puxar a sardinha para minha brasa, tem um geógrafo muito interessante chamado Stephen Graham, tem um livrinho muito bom, Cidades Sitiadas, e nesse livro Cidades Sitiadas ele cunha a expressão do que chama de bumerangue do Foucault, né? Os dispositivos coloniais que foram utilizados para controle de população fora da Europa se voltam contra ela mesma, né? Assim, são implementados esses dispositivos de segurança de modo rotineiro no interior da Europa para esse controle de população, né? O próprio Robert Kurz, em algum momento da obra dele, se não me engano é um texto de 93, 94, ele fala que o futuro da Berlim possivelmente será a sua beirutização, né? Então, como que esses referentes eles vão aparecendo para poder explicar o processo de crise dos países centrais, né? Isso, para mim, aponta para uma novidade histórica, que aquele diagnóstico que o Adorno, o próprio Marcuse, o Lefebvre faziam, né, de sociedades completamente administradas, unidimensionais, ou então uma sociedade burocrática do consumo dirigido, entrou em decadência também para o norte global, né? Bom, vou voltar aqui ao fio da meada, discutindo a violência, né? Eu acho que esse é um tema fundamental, na verdade, né? Tanto no Condição Periférica quanto no Brasil Catástrofe, tem capítulos dedicados à questão da violência, porque eu acho que essa o assunto, né? Como que uma mediação social em crise do trabalho, quando ela entra em crise, a mediação social do trabalho entra em crise, exatamente explode violência, né? Ou no lugar que ela nunca se realizou, como no Brasil, a violência faz as feitas dessa mediação social. Bom, seja como for, o que a gente tem hoje é uma terceirização do monopólio da força, que antes tinha no Estado seu uso exclusivo, representando uma fragmentação da violência e uma verdadeira guerra civil molecular, e que foi seguida por uma distribuição desigual dos meios de terror no seio da sociedade. É uma espécie de cenário pós-robemasiano. Vale notar que, nesse contexto, se inicia uma nova divisão social. Aqueles que estão protegidos, porque armados, e aqueles que não estão, né? É assim que acho que a gente deve ler a fantasia bolsonarista de liberar as armas, né? Todo o discurso em torno da liberdade, dos CACs, da defesa pessoal, na verdade, acho que pode ser traduzido em termos de uma guerra civil molecular, né? Assim, uma preparação para essa guerra civil molecular, nos termos do Hans Magnus Enzensberger, né? Então, a segurança, ela se transforma não mais numa prerrogativa exclusiva do Estado, mas uma guerra dessas mônadas sociais alcevajadas, né, como vai descrever o Robert Kurz, né? E a segurança ela é traduzida como a capacidade de infligir sofrimento ao outro, né? E é claro que uma sociedade como essa, uma sociedade em ritmo de guerra total, produz uma forma específica de racionalidade que lhe é própria, uma razão militar. Essa razão, como não poderia deixar de ser, manifesta-se na escalada do uso de armas mais letais e mais eficientes. O objetivo é só um: ampliar o grau de agressão que pode ser administrado por um único agente. Parece equivaler também à lei da eficiência e da produtividade. Essa escalada é feita com a incorporação de armas que até pouco tempo eram de uso exclusivo em guerras abertamente deflagradas ao arsenal da polícia e ao arsenal de CACs, né, os caçadores, colecionadores e atiradores. Trata-se, então, de um desdobramento dessa razão militar, uma razão excepcional, ou seja, uma forma de pensamento que só conhece a exceção e que faz dela a própria regra. Com isso, todo acordo coletivo para a vida em comum, uma definição romântica de política, por assim dizer, é levada para o ralo.
sobra somente o estado de sítio, ou, para condizer com a catástrofe brasileira, estado de fazenda, né? Tem um comentário, né, assim, gente, fugiu o nome aqui agora. Lima Barreto. Isso, do Lima Barreto, né, assim, como que no Brasil a passagem de estado de sítio para estado de fazenda é um ganho de tamanho, né? Então, acho que a gente pode se referir à nossa situação contemporânea como um estado de fazenda. Essa exceção discricionária e arbitrária só tem um objetivo em seu horizonte rebaixado no mar de lama e sangue: garantir a perpetuação dessa redoma de privilégios que é cada vez mais restrita. Pode parecer contra-intuitivo, mas esta é a imposição da paz total, com armas, ilegalidades e a constante ameaça da eliminação cirúrgica ou não de inimigos. Dessa maneira, as coisas podem continuar. Business as usual. E aqui eu acho que vale lembrar aí, né, o livro que também tem em mais alta conta, né, do Fernando, Subjetividade Sem Valor, né, porque eu acho que essa dinâmica de concorrência, violência e o fechamento de horizontes de expectativas, elas confluem para o diagnóstico do Fernando, né? E talvez uma das representações mais gráficas disso, eu acho que seja o filme do Costa Gravas, o Corte, né? Nesse filme, o Corte é um engenheiro químico, e acho muito representativo que seja um engenheiro químico, né? Porque o que é a engenharia, se não uma ciência para desenvolver as forças produtivas? O filme começa com ele recebendo um gravador, né? Para ele gravar as boas ideias, segundo o chefe dele, corta essa cena, menos de 1 minuto, e passa para ele com a caixinha pegando seus pertences que ele foi despedido. Ele passa 2 anos desempregado, ele vai ficando cada vez mais ensimesmado, violento com a própria família, isso porque é a mulher que sustenta a casa agora, ele tem que cortar a TV a cabo, enfim, isso vai criando uma paranoia nele, que ele tem uma ideia, ele cria uma empresa de fachada que vai receber currículos para a mesma posição dele, ele separa aqueles currículos são piores do que o dele, e aqueles são melhores. Ele pega uma arma e assassina cada um dos melhores até ele conseguir o emprego dele, né? Assim, é claro, eu acho que é um exagero, né? É um filme, é uma ficção, mas como disse o Adorno, a verdade nesse sistema só pode ser veiculada pelo exagero, né? Assim, no limite, o horizonte de uma sociedade concorrencial é esse, né? É uma guerra de todos contra todos. Bom, vou me encaminhando então para o final agora. A revolução que estamos vivendo. Foi assim que o presidente Jair Messias Bolsonaro se referiu ao seu próprio governo em um jantar com Donald Trump. Já está um tanto quanto demonstrado o caráter ideológico de vanguarda que o bolsonarismo assumiu no Brasil. Uma situação paradoxal, há de se reconhecer, mas não improvável, né? Basta observar um pouco os discursos que circulam nessa faixa do espectro político para se reconhecer que esse grupo se compreende como membros de uma revolução. Desde antes de 2018, esperavam refundar o país que, segundo essa concepção política, havia sido pervertido pelo PT, pela esquerda, pelo comunismo, etc. Esperam, com isso, construir um novo Brasil, um país que esteja fundado na família, na religião, na ordem, mesmo que precisem ir para fora da ordem para que sejam capazes de defender a própria ordem, como foi o 8 de janeiro, né? Com isso, podem construir uma sociedade livre das ideologias de classe, de gênero e de raça, que, segundo eles, dividem o país e colocam mulher contra homem, negro contra branco, empregados contra patrões, indígenas contra civilizados. Seria preciso, para decifrar a destruição que estamos vivendo, compreender o que levou à adesão dessa população a uma prática social de fim de linha, mesmo em um país que já teve o estado de espírito de sua população descrito como submetido e conformado. Talvez a melhor expressão do bolsonarismo, e essa é uma das hipóteses que aparece no Brasil Catástrofe, tenha sido manifestado durante a pandemia de Covid-19, que assolou o mundo. Ali apareciam elementos estruturantes dessa nova concepção de mundo que parece ter se espraiado pela população brasileira com uma adesão mais intensa e veloz para a contaminação pelo novo coronavírus. Erra quem quer encontrar alguma grande razão na gestão bárbara da pandemia conduzida pelo governo federal. Durante um tempo,
falou-se em reforma da Previdência hardcore, que deixaria os velhinhos morrer, na eliminação sumária, deixando o trabalho sujo para o vírus. Atribui-se a esse catastrofismo que a gente vive um projeto neoliberal, um regime de austeridade severo, né? Ou então, como também apareceu, arroubos autoritários, que parece orientar essa combinação militar-miliciana, que no limite sempre foi a mesma coisa no interior do bolsonarismo. Contudo, por trás das cortinas desse teatro de horrores, não há nada. Bolsonarismo é a própria ausência do projeto, pois parece reconhecer o fechamento dos horizontes de expectativas e leva a sério a subtração de futuro. Essa é exatamente a nova era prometida em campanha. Uma vez desenrolados dessa coisa demodé, o futuro, o bolsonarismo não tem compromisso de mudar qualquer coisa, mas coloca como único objetivo a sua continuação, como se fosse preso num presente perpétuo. Esse é o núcleo do bolsonarismo, a própria ausência de futuro, condição que nos é imposta a ferro, fogo e vírus. Em alguns meses de pandemia, o precário, mas reconhecidamente fundamental Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, colapsou. Pacientes com Covid-19 enchiam os leitos regulares e improvisados e lotavam as filas dos hospitais à espera de atendimento. Há muitos relatos de morte de pessoas que aguardavam uma vaga na UTI. Os médicos passaram a adotar protocolos de seleção de pessoas com mais chances de sobreviver para administrar os escassos recursos que ainda restavam. Oxigênio, insumo básico no tratamento dos casos graves, chegou a faltar no estado de Amazonas. O estoque de medicamentos para realizar intubações chegou perto de acabar em vários lugares do Brasil. Decretaram-se toques de recolher, esperando reduzir a disseminação da doença. Apesar dos recursos materiais e humanos diminutos, abriram-se, abro aspas, hospitais de catástrofes para lidar com a emergência sanitária. A situação era de guerra. Todo mundo deve se lembrar do que foi isso, né? E o que mais me chamou a atenção foi uma entrevista com uma enfermeira da Rede Pública de São Paulo que disse: é uma situação de trincheira. A comparação que se segue, portanto, não é descabida. A metáfora da trincheira usada pela enfermeira para se referir à situação desoladora desencadeada pela pandemia não foi apenas pensada por ela, mas aparece das mais variadas formas na boca de gestores, políticos profissionais, jornalistas, médicos, enfermeiros, etc. Bom, falar em trincheira pode ser um induto necessário para que nos lembremos do trabalho de Eugène Minkowski, psiquiatra francês, que se perguntou sobre qual foi a experiência de tempo que os soldados tiveram durante a Primeira Grande Guerra, a Guerra de Trincheiras. A experiência traumática com bombas, trincheiras ensanguentadas, arame farpado e gás mostarda devastou a Europa e a reduziu a uma terra de ninguém. Minkowski viu naqueles soldados que voltavam da guerra uma nova condição subjetiva. Um agente humano, um sujeito, no limite, esperando passivamente, não se, mas quando uma próxima catástrofe o atingiria. O soldado sabia, objetivamente, que a qualquer momento um morteiro poderia explodir sua trincheira, matando-o instantaneamente, e que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. A guerra impôs essa condição, a expectativa certeira de uma catástrofe. A vida na trincheira, ao limitar drasticamente o senso de controle dos combatentes sobre o futuro, tornou-se uma experiência agonizante e nada mais. Esse é um dos fatores que causam o déficit de experiência identificado por ninguém menos que Walter Benjamin. Os efeitos da pandemia no Brasil provavelmente, né, essa é uma hipótese ainda, produziram um efeito subjetivo semelhante. Com os ocupantes do Poder Executivo Federal, vivemos uma condição de barbárie, uma catástrofe permanente, que minou por um ano inteiro, quiçá talvez até mais, a relação com o futuro. É daí que esse governo extrai sua força. Ele é a encarnação, na forma do poder, de uma prática de sangria do futuro. A expectativa de catástrofe permanente, a espera passiva pela bala perdida, pelo vírus,
em você, em algum conhecido, em qualquer um dos milhares dos mortos diariamente no contexto da pandemia, produz efeito semelhante àquilo que Catherine Malabou chamou de novos feridos. Essa condição consiste no corte seco que separa o sujeito de suas memórias acumuladas e, portanto, o faz se separar de sua própria identidade, fazendo surgir no seu lugar alguma outra coisa. A expressão é da própria Catherine. Veremos, antes do fim da pandemia, né, a gente já está observando algo semelhante. Uma desimplicação generalizada, uma sociedade verdadeiramente dessocializada, que resulta dessa experiência traumática. Sob tais condições, seu único recurso é o próprio ego reprimir-se. Isso resulta no fenômeno da constrição, que se manifesta como uma retirada afetiva do sujeito. Esse é o segundo momento de verdade do bolsonarismo, a produção dessas mônadas asselvajadas, e talvez essa seja a sua derradeira vitória. Deste modo, acho que temos, a partir de um olhar desde a periferia, que parta do nosso posto de observação, do nosso Brasil catástrofe, um ponto de vista privilegiado para poder ler a obra do Marcuse sobre o homem unidimensional. A unidimensionalidade hoje não é dada pela adesão à forma da mercadoria, mas pelo seu bloqueio, que só pode resultar na produção de violência. A catástrofe que não cessa de não terminar produz essa dessolidarização cujo processo contemporâneo revela. O Brasil como catástrofe, que é o que foi normalizado durante a pandemia, durante as operações de garantia de lei da ordem, das UPPs, etc., 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 normalizou também os desaparecimentos políticos durante a ditadura militar, o encarceramento da juventude negra, né? Essa constelação da destruição que estamos vivendo. Normalização resultante do mapeamento cognitivo baseado numa desimplicação das práticas e suas consequências. Estou acabando, prometo. Só no fim é o que é na verdade, diz Hegel. Depois de mais de 2 séculos de sua afirmação, um singelo exemplo que confirma sua filosofia especulativa. O fim da República Brasileira, sob os desígnios do bolsonarismo, revela o verdadeiro conteúdo de verdade do nosso país, a catástrofe. Para gerir tal barbárie, o governo parece conseguir metabolizar o aparecimento de uma violência difusa e direta, organicamente legitimada, tanto pelos representantes como pelos representados de uma república em frangalhos, ao mesmo tempo em que alça um discurso regressivo e competitivo como forma justificadora dessa prática violenta. O que não deixa de ter alguma validade diante do cenário colapsado em que vivem os corpos que sofrem a pressão desse desmantelamento. Assim, se consolida uma forma de gerir a vida sacrificável que se tornou a regra no Brasil. Esse desdobramento não é nenhuma surpresa. O Brasil se tornou, ou sempre foi, uma máquina de moer expectativas e de moer gente. A atual etapa do desmoronamento da sociedade levou à gestação desse tipo de gestão. Há uma linha que conecta ambos. A disputa em torno da forma como acontece a gestão da barbárie, usando a expressão do Mariano Menegar, está determinada pela economia. Quanto mais decrescem as expectativas, mais os métodos se tornam esdrúxulos. O modelo de uma guerra total, de todos contra todos, se torna um único horizonte de expectativas. Marx, uma vez, afirmou: o comunismo é o enigma revelado da história. Talvez, no caso brasileiro ao menos, mas sem nos esquecermos que está em curso a brasilianização do mundo, o enigma da história se resolve em catástrofe. Obrigado. Elmir? Vamos lá. Bom, desafiador, Thiago, falar depois de você, tá? Uma sensação que nos acomete, né? Eu sempre comentava isso depois das aulas de Marildo, né? Se a gente bateria palma ou não depois, né? O que é que a gente faz, né? Depois da fala. Mas, bom, muito legal.
Eu tenho, Tiago, algumas questões que eu vou levantar. Algumas eu tenho alguma segurança em fazê-las, tá? Então, algumas questões aqui, questões eu digo mais formulações, desenvolvimentos de reflexão. Algumas eu tenho alguma segurança em fazer e outras eu não estou nem um pouco seguro, mas eu gostaria de usar o nosso espaço para trazer essas reflexões que eu estou me debruçando hoje, tá? Então, o que eu vou fazer, Tiago, é mais ou menos uma espécie de. Se eu fosse escrever uma espécie de pós-fácil, né? Eu sabia que ia falar depois de você, né? Bom, se eu fosse escrever um pós-fácil do seu livro, o que é que eu escreveria, tá? Então, tem algumas coisas que tem a ver com minhas afetações ao ler seu livro, né? E a sua fala. Algumas questões que eu carrego dentro desse campo, né? Da tradição política brasileira e algumas paixões antigas, sabe, que voltaram a fazer minha cabeça e já já eu digo quais são elas, tá? Então são 3 pontos. O primeiro é o seguinte, eu queria lembrar a vocês uma frase muito conhecida do Fausto, de Goethe, que diz assim, abre aspas, cinzenta, caro amigo, é toda teoria e verde é a árvore dourada da vida, fecha aspas, né? Tem uma tradução mais rebuscada, para quem gosta, né, de uma parada mais pomposa, que diz assim, abre aspas, gris, caro amigo, é toda teoria, e verde é a áurea árvore da vida, fecha aspas, né? É claro que também no sentido rigoroso, pessoal, o Goethe fazia aí uma referência ao livro de Gênesis, né, da Bíblia, aquela árvore da vida que está no meio do Jardim do Éden, vocês devem saber disso, né? Devem ser mais religiosos que eu, imagino. Essa é a famosa árvore que daria os frutos. Esses já sabem disso, né? No ensaio de 2007, o Robert Kurtz ele partiu dessa frase para fazer uma reflexão do desenvolvimento histórico, né, da teoria crítica e do papel que a teoria crítica teria na transformação da sociedade capitalista. Mas o Kurtz faz um adendo aí, e esse é o primeiro ponto. Eu vou partir desse adendo, mas eu precisava dizer que adendo é esse, né? Ele diz mais ou menos o seguinte, né? Que na medida em que o próprio capitalismo ele entrou numa fase de colapso, então a gente vive uma forma de vida, uma vida social que envelheceu. Então, de certa forma, diz o Robert Kurz, é como se cinzenta agora é a realidade, né? E o curso faz essa inversão justamente no título do ensaio dele. É um ensaio muito longo, daria um livro, tem mais de 100 páginas. O ensaio se chama Cinzenta é a árvore dourada da vida e verde é a teoria. Tá? Então ele inverte a formulação primeiro do Goethe para dizer que o que poderia agora de alguma maneira fundamentar os caminhos de transformação estariam, portanto, num processo de reflexão social, né? Então, eu queria concentrar primeiro esse ponto, né, que é o Kurtz, ele se concentrou numa análise do caráter cinzento da vida social, embora ele não tenha sido o primeiro, né? E eu queria citar aqui, por ocasião do Marcuse, que ele também faz isso no Homem Unidimensional, né? Ele diz logo no prefácio, Marcuse diz, abre aspas, na ausência de agentes demonstráveis e de abstração, não há terreno sobre o qual teoria e prática, pensamento e ação se encontrem, fecha aspas, né? Então, o Marcuse está diagnosticando já no início do livro uma espécie de situação histórica em que a teoria crítica ela está desprovida de sua base, que é o que seriam as práticas emancipatórias, né? Para contornar essa dificuldade, o Marcuse, isso lembrou a Isabel na semana passada, ele manteve 2 hipóteses contrárias na mesma teoria, né? A primeira hipótese de que a sociedade industrial avança social e a segunda hipótese de que existem fatos e tendências capazes de romper a sociedade. Então, o Marcuse mantém essas 2 ideias
de que há um bloqueio da praxis emancipatória e de que há possibilidade de prática emancipatória. Leomir, acho que o Leomir travou, né, gente? Para mim aqui ele travou, para vocês também. Vamos dar uma Travou. mensagem. Ih, gente, caiu, não foi? Travou, te mandei aqui uma mensagem. Tá. Eu vou tentar pegar um atalho, não sei onde foi que eu parei, mas tomar com vocês uma primeira imagem, né, do curso, que a teoria passou social e essa de que o capitalismo tardio, digamos assim, bloqueou a emancipação, ao mesmo tempo que a emancipação ela é ainda mais possível. Pronto, esse é mais ou menos a base do que eu vou falar, tá? Se é uma primeira partezinha, deixa eu só fazer mais um adendo nessa primeira parte. Veja, pessoal, o que me parece é que entre nós brasileiros, a árvore dourada da vida nunca foi verde. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Ou seja, nós nunca vivemos uma vida social que frutificava coisas para que uma boa vida pudesse ser vivida. Pelo contrário, né? A nossa vida social ela é tão cinza que os momentos que ela foi verde, né, a nossa vida social tratou de aniquilá-las. Eu dou como exemplo aqui a República de Palmares, de Não, é porque está picando assim, tá cortando a fala. Tá, mas deu para pegar algumas coisas aí que eu estou dizendo? Eu estava falando que, né, em os poucos momentos onde a vida social brasileira foi verde, aí tu estava dando alguns exemplos. Isso. Os poucos momentos em que a nossa vida social foi verde, né, essa árvore da vida, a nossa própria vida social tratou de acinzentar, digamos assim. Um exemplo que eu dou de atalho é a República de Palmares, onde a gente tinha uma grande experiência de autogestão, de produção para as necessidades e assim por diante. E no processo em que a gente se torna um país, a gente resolve aniquilar a República de Palmares, né? Então é um processo conjunto, né? Então eu queria comentar com vocês isso. Para nós a vida nunca foi verde, né? Nunca houve árvore dourada da vida entre nós. Mas a segunda coisa é um caminho que a gente tem perseguido, ou seja, a gente tem tentado ao longo do século XX e do século XXI, tornar a nossa teoria verde, digamos assim. Tá? Ou seja, uma vez que a nossa vida social brasileira periférica ela é tão catastrófica, como mostra bem o Tiago, a gente vem tentando contrapor isso com uma teoria verde, né, que possa frutificar. No entanto, mesmo na teoria, isso também acontece. Então, por exemplo, um dos discursos mais impressionantes de produção de uma teoria crítica periférica, que foi o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB foi completamente destroçado pelo golpe militar. Então, mesmo quando a gente tentou produzir uma teoria verde, ou seja, uma teoria periférica, crítica, que pudesse se conectar com os processos de vida social, de construção de vida social, de construção de rumos para o país, mesmo quando a gente conseguiu fazer isso, a gente produziu na mesma vida social um movimento contra-revolucionário que acabou com essa tentativa. Então, o que é esse primeiro ponto todo, né, mesmo falhando, acho que estou conseguindo ser minimamente claro, é que entre nós a vida social não é verde, não é frutificante, e que a gente tentou, desde o século XX, tornar a nossa teoria verde, e que mesmo tentando fazer isso, teve o golpe e acabou com o ISEG. Ponto, tá? Qual é o meu segundo ponto aqui agora? É que
o que a gente chama de tradição crítica brasileira, eu costumo ler como uma experiência intelectual de resistência aos processos de modernização do capitalismo na periferia, né? E de modernização, consolidação, ascensão e colapso do capitalismo, né? Essa tradição crítica brasileira, ela teve alguns impulsos, e aí esse é o meu segundo ponto, ou seja, quais foram os impulsos que tentaram tornar a nossa teoria verde mais uma vez, tá? O primeiro impulso fundamental do século XX é o marxismo. Então é o Marx, e eu vou pegar a figura do Caio Prado Júnior, que dá ao Caio Prado Júnior a possibilidade de montar uma teoria verde, ou seja, uma teoria que permita entender a nossa vida social cinzenta, né? E uma teoria que, na medida que permite que a gente entenda a nossa vida social cinzenta, ou seja, dizendo que há um sentido da colonização, há um Brasil desagregado, que não tem um nexo social populacional e assim por diante. E essa teoria verde do Caio Prado Júnior aposta numa revolução. Ou seja, para Caio Prado Júnior, deveríamos fazer, portanto, uma revolução. A revolução é um acontecimento necessário ao desenvolvimento histórico nacional e marca esse primeiro momento, no caso desse Caio Prado Júnior. A gente poderia falar de outros, né? Mas eu também não tenho muito tempo. Mas eu quero dizer para vocês assim, houve um primeiro impulso tornar a nossa teoria verde, né? Claro que houve alguns anteriores, né? Mas a gente pode voltar a isso depois. Mas tomando o Caio Prado Júnior como fundador, digamos assim, foi a tradição marxista que deu esse impulso para que a nossa teoria fosse verde, já que a nossa vida social é cinzenta, tá? Vamos tomar isso de pronto, né? Por que vamos tomar isso de pronto? Porque se a gente for para a Europa, isso não é de pronto. Então você tem na Europa, né? E claro, como Marx termina o Manifesto Comunista, todos vocês conhecem, né? Então é uma aposta no caráter verde da vida social europeia, né? Ou seja, nós temos as condições maduras para que a Revolução Proletária venha a se dar. Então na Europa isso era uma aposta que tinha fundamento. Aqui entre nós não. Nunca houve nenhum momento na história do Brasil onde a gente pudesse afirmar algo desse tipo. E o momento mais próximo que tivemos disso, nós tínhamos uma teoria verde, nós tínhamos um contexto histórico verde e mesmo assim veio o golpe, né, de 64, tá? Mesmo assim, o que eu estou dizendo a gente teve esse primeiro momento de tornar a nossa teoria verde a partir de Marx. Só que a revolução não veio, né, a revolução de Caio Prado Júnior não veio, o que veio foi o golpe, como eu acabei de dizer, e nós precisávamos de um segundo impulso para tornar a teoria verde, né? E que impulso foi esse? Foi a Escola de Frankfurt. Então, quando as nossas esperanças de transformação social se frustraram a partir da modernização retardatária autoritária, foi a tradição frankfurtiana que permitiu a gente, mais uma vez, dizer, não, o nosso campo é cinzento, mas a gente tem uma teoria, digamos assim, verde, né? Para pôr à prova esse meu argumento, eu citaria para vocês como maior nome o Robert Schwartz, né? E eu nem vou fazer argumentos teóricos de que Robert Schwartz gosta da Escola de Frankfurt, não vou nem pegar os textos, vou pegar a biografia dele, né? Conta-se, né? Isso está documentado, né? Pelo menos uma rádio corredor registrada, né? Pelo Jorge de Almeida, que o Robert Schwartz teria sido aceito para ser orientando do Adorno, isso nos anos 60, né? E que o Adorno teria aceitado o Robert Schwartz como orientando, mas que, dada a burocracia, o Robert Schwartz teria decidido ir para a Universidade de Yale, né, onde ele fez estudos e escreveu o livro A Sereia e o Desconfiado, né, que é um livro dele de 65. Né. Estou trazendo isso para mostrar para vocês como a Escola de Frankfurt atuou como mais um impulso, né, na tradição crítica brasileira para tornar a nossa teoria verde, né. E mais um outro exemplo biográfico do Robert Schwartz é que na edição do Prismas, do Adorno, para o inglês, na tradução para o inglês, os editores, né, e inclusive o próprio Marcuse, né, na introdução, né, na nota editorial, ela agradece em particular ao Robert Schwartz por ter sido, nos Estados Unidos, um dos que introduziram o pensamento de Adorno. Né? Então, veja, estou dizendo, o Robert Schwartz, portanto, seria, digamos assim, alguém que pegou a tradição da Escola de Frankfurt e trouxe para o interior do pensamento crítico brasileiro para dar ao nosso pensamento mais um fôlego, mais um sentido verde, digamos assim. Claro que eu podia citar aqui também o Chico de Oliveira, que nos melhores ensaios dele sempre tem uma menção
a escola de Frankfurt, né? Mas, mais uma vez, como a gente sabe, né, se não veio o golpe de 64, veio, né, a nossa nova república e tudo que aconteceu com ela, né, toda a, digamos assim, todas as portas fechadas, né, até para uma estabilidade do ornitorrinco, digamos assim, né. Comente sobre isso depois do debate, se alguém quiser conversar mais sobre isso. E aí chegamos no terceiro momento. Aí vejam a nossa odisseia, né? A nossa vida é cinza, a gente tentou tornar a nossa teoria pelo menos verde, veio o golpe militar, a gente tentou de novo tornar verde com a escola de Frankfurt, veio o colapso da ditadura militar, do leste europeu, né, da União Soviética, veio a nova república, os escândalos, né, com o Collor, né, depois veio o Itamar, depois veio o Fernando Henrique Cardoso, entrado no neoliberalismo e tal. Então, tudo aquilo que a gente tinha pensado nesse segundo momento começa a girar em falso, né? E aí a gente entra no terceiro momento. Então, pô, nossa teoria virou cinza de novo, porque o ornitorrinco é um bicho estranho, mas o ornitorrinco está morrendo, né? E agora, né? Aí a gente encontra outro impulso, que é a crítica do valor. Então, a crítica do valor forneceria para o nosso pensamento crítico brasileiro mais um impulso que tornaria a nossa crítica verde de novo, né? E aí eu vou fazer um comentário, abrir um parêntese aqui, para fazer um elogio, né, ao Tiago e ao Fernando. Os livros do Tiago e do Fernando, a meu ver, eles consolidam esse movimento de revitalizar a tradição crítica brasileira, tendo como pressuposto a crítica do valor, e a partir da crítica do valor fazer um diagnóstico certeiro do presente, né? Então, qualquer leitor desavisado que visse essas duas capas saberia que há algo em comum aqui, porque um é o Brasil caindo e se quebrando, o outro é o Brasil se fazendo a partir de uma bala, né? Só por isso já dá para a gente saber que são dois diagnósticos, né, que colocam a violência como parte fundamental do processo de constituição do Brasil, né? Eu acho que o Tiago faz isso muito bem, Tiago, assim, é um elogio mesmo, gratuito mesmo, tá? Aquele que a gente faz na mesa de bar, né? Que é. Peraí, que eu vou lidar com minha criança aqui na infantocracia, tá? Dá um beijinho para todo mundo. Vai lá. Vocês criticam a democracia, não conhecem a infantocracia, tá? Mas vamos lá. O que eu vinha dizendo é, Tiago, eu acho louvável o seu esforço, que o seu livro é uma espécie de história crítica do Brasil a partir da crítica do valor, né? Então, os capítulos são formulados a partir daí. Tem primeiro a escravidão, 1930, 64, 90, 2000, 2013, 2018, primeiro, antes de 2016, né? Você tem esse cuidado. Acho, velho, que é uma palavra definitiva do que pode a teoria crítica brasileira nesse terceiro momento, tá? E o livro de Fernando Idem, eu acho que o Fernando faz um esforço que é um pouco diferente do seu, porque o Fernando também está preocupado com as formas de consciência, né? Com a produção das formas de consciência, as consciências de oposição. O Fernando dá um destaque legal ao ISEB, eu acho isso muito importante. Dá um destaque legal ao problema da modernização periférica e a branquitude. E aí eu acho que o livro do Fernando traz um contributo muito fundamental à crítica do valor, nesse sentido. Tá, então esse é o meu segundo momento, que é a gente sempre tentou tornar verde a nossa teoria e teve esses impasses, né? Como termina o livro do Tiago, né? Como terminou a fala dele aqui, são impasses que a balança está pendendo de novo para a catástrofe, né? Agora vem o terceiro ponto, que é, como eu disse a vocês, eu não tenho muitas certezas nessa minha fala de hoje, muito menos nesse ponto, nesse último ponto, mas eu queria jogar aqui para a gente conversar. Queria fazer um balanço, sabe, Tiago, da tradição crítica brasileira, que consiste no seguinte, tá? Eu acho que desde Caio Prado Júnior, a nossa tradição crítica brasileira prezou por aquilo que o Ernst Bloch chamou de corrente fria do marxismo. Ou seja, no caso do Caio Prado Júnior, uma análise objetiva das condições objetivas, digamos assim, e uma aposta na revolução,
No caso do Robert Schwartz, uma análise objetiva das condições objetivas, no caso, o bloqueio da revolução, né, isso mais ou menos que o Schwartz pensa. E aí, no caso, se a gente quiser pegar como um nome importante na terceira geração, pelo menos inicial, que é o Marildo, não só o bloqueio da revolução, como o desgarramento da barbárie. Né? O Marildo talvez seja o cara entre nós que mais argumenta isso. Né? Agora, me parece, eu queria sugerir isso a vocês para a gente conversar, que alguma coisa aí ficou subteorizada na tradição crítica brasileira. Tá? Ou seja, vamos com mais calma. Por um lado, nós produzimos um gigantesco arsenal conceitual sobre a nossa vida social acinzentada. Esse é o nosso mérito, essa é a nossa vantagem, né? Esse talvez tenha sido nosso objetivo, sobretudo nessa terceira geração, mas talvez a gente tenha esquecido essa tal corrente quente do marxismo que diz no West Bloch, sabe? Talvez a gente tenha produzido um caminho que vocês devem lembrar, esse caminho está no manifesto, esse caminho está muito em Engels, que é de partir da utopia à ciência. Vocês lembram disso, né? Então, existem os socialismos utópicos e tal, vamos formular aqui uma ciência, né, que nos conduza a uma transformação social e tal, e tal, e tal. Sem querer nos comparar a Engels, nem ao que ele pensa, longe disso, mas de uma certa forma a nossa tradição crítica brasileira seguiu esse fio da meada. Né? A gente insistiu valorosamente, na produção de uma ciência, no sentido mais lato possível, tá? No diagnóstico do presente. E talvez, eu queria lançar isso para vocês, a nossa tradição crítica, ela tenha atrofiado a sua própria capacidade imaginativa, sabe? Talvez a gente tenha atrofiado a nossa própria capacidade de analisar os espectros, de analisar, como diz o Marcuse, esse outro lado da hipótese. Né? Então, para concluir, pegando o primeiro exemplo que eu dei do Marcuse, das duas hipóteses que ele sustentou, né, que são incongruentes, uma de que estamos bloqueados e a outra de que a mudança é possível, né? Eu acho que quando o Marcuse afirma isso, eu acho que a tradição crítica brasileira ela optou por uma direção, né, de que é o horizonte de emancipação está bloqueado. E eu queria dizer para vocês, eu não discordo. Eu acho que no terreno da análise social, a conclusão nossa é essa. Mas eu lembro muito do Ernest Bloch. Né? E o Ernest Bloch é um cara que tem tirado muito meu sono nos últimos 3 meses. Porque relendo o livrão dele, né, que é colossal, assim, ele parece me dizer que a teoria talvez não diga tudo. Ele parece me dizer que às vezes a teoria ela se torna um pouco surda, né, em relação aos espectros, tá? E para terminar o lance dos cinzas, né, eu acho que diante dessas forças emancipatórias, né, que são espectrais, são imprevisíveis, né, são muitas vezes invisíveis, são muitas vezes repentinas, né, são muitas vezes assim fugidias e tal. De fato, eu concordo com o Bloch, sabe? Eu acho que talvez a teoria ela tenha pouco a nos dizer isso, sabe? Mas acho que talvez seja um momento de a gente, pelo menos, colocar essa reflexão em jogo, com todos os riscos que isso tem. E aí, termino de vez agora, eu queria contar para vocês, é um relato pessoal, mas acho que tem tudo a ver, eu lembrei disso agora, tem tudo a ver. Esse semestre agora, eu dei uma disciplina dos 40 anos de Foucault, que fez 40 anos que ele morreu. E uma das aulas era sobre Antônio Negri. E aí eu lembro que eu comecei a aula com meus alunos, já no auditório, um negócio muito bonito, cheio de gente e tal. E aí eu comecei a dizer assim, olha, eu vou dar uma das aulas que eu mais quis dar na minha vida, que era uma aula sobre Antônio Negri. Antônio Negri é um cara que fez muito minha cabeça, quando eu era então um adolescente, um estudante do movimento Passe Livre, Império, Multidão e tal. Mas o Antônio Negri não fazia muito sucesso antes e passou a não fazer depois, né? Porque ele ficou muito ligado com os movimentos de antiglobalização. Né? Então, o Antônio Negri foi mais ou menos uma espécie de raio, assim, né? Que uma hora estava na crista da onda e de repente ele sumiu, né? E eu lembro que um aluno perguntou, pô, Léo, mas
Por que você gosta dele? Você nunca escreveu sobre ele? Se eu nunca escrevi, nunca vou escrever. Porque o Antônio Negri, para mim, é esse cara que percebeu o seu momento e apostou naquilo que tinha que apostar. E eu acho que muitas vezes a gente talvez tenha recusado essas apostas, sabe? Tenha recusado como é que eu posso falar? Tem uma imagem do Robert que eu gosto muito, que é o trovão no céu azul, né? O Cour diz que as greves francesas em 95 foram um trovão no céu azul, né? E acho que a gente tem visto bastante o céu azul, a gente tem muita razão para ver isso, né? Mas acho que os trovões aí, pelo menos eu escuto o barulho, sabe? Desses trovões e desse mundo que desaba, né? Desse mundo que desaba, produz um barulho, produz fissuras, produz espectralidades, potencialidades, fugidias, talvez muito inconsistentes para a gente colocar na teoria, né? Mas eu acho que consistentes a tal ponto da gente não esquecê-las, tá? Então, minha última provocação é um pouco essa. Muito obrigado, é isso. Maravilha, gente, maravilha. Bom, então vamos partir, né, para essa debate, assim, não sei se gostaria de, talvez, Thiago quisesse, né, fazer alguns comentários aí, né, a partir da reflexão do Leomir, não sei, tá aberto aí, né, né, vocês fiquem à vontade, por favor, para pegar, né, a palavra. Posso só, talvez, dialogar aqui mais diretamente com o Leomir, aproveitando a Vai lá, oportunidade? vai lá, Thiago, vai lá. E agradecer muito pela leitura, Leomir, assim, prazer enorme. E acho que você vai num ponto fundamental, no feriado agora de 15 de novembro, eu participo de um grupo de militantes, ativistas, enfim, e a gente encontrou no Rio de Janeiro. Foi muito rapidinho, nem mandei mensagem para o Fernando, assim, eu fiquei por conta do encontro militante. E lá a gente identificou que tem duas linhas dentro desse grupo, né? Uma linha da crítica do valor e uma linha mais próxima exatamente à tradição autonomista, né? Assim, do potere operari, né? Assim, tradição italiana. E a gente, apesar dos backgrounds teóricos e também políticos diferentes, a gente estava todo mundo junto ali tentando entender, tentando fazer alguma coisa que a gente pode pensar a partir daí, né? Então acho muito, enfim, é uma sincronicidade, por assim dizer, se lembrar exatamente o Tony Negri, né? Assim, porque acho que é uma espécie de ponto de vista dessa prática, né? Assim, da não é nem aposta exatamente, né? Porque o pessoal na época lá, né, a primavera quente italiana, o pessoal tava na ação, né? Assim, não era só uma aposta, né? Era prática efetiva mesmo, né? Assim, a gente recebeu recentemente o Sandro Mesadra aqui no FMG, ele passou pelo Rio de Janeiro, foi para Belém também, São Paulo, e em todo lugar que ele foi, ele fez uma sessão mais intimista de homenagem ao Tony Negri, que ele contou um pouco dessa perspectiva, né, do operaísmo italiano, né? E eu tenho amigos muito próximos dessa tradição e a gente tem discutido muito, acho que tem sido muito legal, assim. Enfim, o Alessandro Peregali, que é um colega italiano, professor na Federal de Diamantina, aqui em Minas Gerais, um colega que vai defender um doutorado agora, o Bruno Siqueira Fernandes, que também está juntando essas coisas, está com um capítulo fantástico na tese dele, já estou fazendo uma propaganda que chama Política Sem Valor, né, assim, pegando essa ideia do dinheiro sem valor via Robert Kurtz, mas tentando trazer isso da perspectiva de uma crítica operaísta da reprodução das relações sociais, né? Assim, sobretudo pelo feminismo marxista. Então, assim, acho que tem coisas borbulhando, né? E a gente tem que ficar com o ouvido atento exatamente para escutar esses trovões que estão por aí. Então, pô, acho belíssimo isso que o senhor fala. Obrigado mesmo. A gente pode passar para o debate e a gente conversar mais.
E falando em aposta, Tiago, a biografia do Ernst Bloch, então, é uma série de apostas e recuos e erros e acertos, né? Eu acho que essa capacidade, eu acho que ela também faz muito bem, né? Claro que é difícil de lidar com ela, né? Assim, depois, né, e tal. Mas o que sempre me encantou no Antônio Negri é isso. Assim como o que sempre me encantou no Marcuse, sempre também foi isso, sabe? Assim, o documentário, o Hipopótamo de Marcuse, né? Começa com a fala do reitor de Colômbia, né? Dizendo, quando as mulheres reivindicaram, não sei o que, Marcuse estava lá. Quando os estudantes da prefeitura, Marcuse estava lá. Quando os estudantes ocuparam a reitoria, Marcuse estava lá. Quando os terroristas alemães, Marcuse estava lá. Sabe, assim, eu acho que essa potência, sabe? Eu acho que, assim, talvez seja uma das nossas questões, né? Como produzir uma teoria, e teoria é só uma palavra aqui, né? Eu não estou encontrando outra. Como produzir uma teoria no interior da qual isso possa caber, né? Como produzir algo que isso possa caber. Eu acho que os 3 volumes do Ernst Bloch, né? Tem muitas críticas muito duras, né, ao Bloch nesse sentido, né? Mas é um livro, eu acho que é uma tentativa de, assim, o que sobraria da teoria se a gente desse espaço para utopia, sabe? Então, assim, eu já li algumas citas do Bloch, eu fico, porra, você não entendeu nada do Bloch, é exatamente isso que ele quer, assim. Ele está fazendo uma crítica disso, assim. Não é possível produzir uma teoria fechada se você dá espaço para utopia, né? Porque muita gente fala, o livro do Bloch é uma miscelânea de comentários, sem rigor e tal. Porra, assim, é mais ou menos isso mesmo, né? Se trata disso mesmo, né? Assim, né? De como o livro do Bloch ele vai problematizando uma série de coisas que o Jorge falou no início, né? Você é um geógrafo trazendo toda essa leitura. O Bloch faz um pouco disso, né? Trabalha com psicanálise, utopias sociais, utopias da saúde, utopias arquitetônicas, tal. Então, acho que é um pouco disso, assim. Enfim, eu estou me repetindo, acho que já ficou estabelecido. Fazer um comentário rápido, mas bem nota de rodapé, né? Isso que você acabou de citar, porque a gente conhece bem, mas as pessoas nem sempre conhecem, né? Como é um curso, é um documentário, eu acho que no YouTube se consegue achar, chama-se O Hipopótamo de Marcuse. O título é esse. Foi um documentário feito há mais de 20 anos, 25 anos talvez. Jutta Leine fez esse documentário, coletou uma série de entrevistas interessantíssimas, e começa assim, exatamente como o Leomir conta, né? E aí, só a curiosidade de por que o hipopótamo de Marcuse. A mesa do Marcuse era cheia de hipopótamos. Ele ganhava dos alunos de tamanhos menores, tamanhos maiores, ele tinha um monte deles na mesa, né? E muita gente não sabe, mas Marcuse tinha um senso de humor muito, claro, alemão, um senso de humor bem alemão, mas um senso de humor bem fino, né? Para aquele pessoal todo, ele era realmente muito acima em termos de senso de humor. E um dia perguntaram a ele por que era o hipopótamo, né? Ele escolheu o hipopótamo. Ele disse, bom, acabou rindo, né? Disse, por várias razões. Uma delas é que assim, um bicho que você não sabe se é da terra ou do rio, né? Fica o dia inteiro no rio, de noite sai para comer, depois volta. É um bicho estranho, é muito estranho. E ele disse, é como nós, né? Não sabem bem o que fazer com a gente. E a gente, depois de tudo isso, de andar para a terra e andar para o rio, a gente ainda deposita no rio uma série de coisas que vão servir para a agricultura depois. Bem o estilo dele, né? Quer dizer, o que nós fazemos é isso, né? Razão pela qual os hipopótamos eram o animal que representava o intelectual para a cabeça dele e aquilo que ele representava como o que era possível fazer naquele momento. Agora, eu queria fazer 2 observações, são mesmo nota de rodapé, porque me intrigaram e, ao mesmo tempo, me encantaram também, né? Ver o Tiago citar o Hans Magnus Eisenberg, que ninguém cita, né? Porque, na verdade, ele nunca foi teórico de nada, ele era um teatrólogo, estudou com Adorno, né? E lembrar que existe, em português, existem coisas dele publicadas, mas tem um título dele, que são ensaios, chamado Zig Zag, vários ensaios menores que ele escreveu. E um desses ensaios, eu só fazendo um link com isso aí, eu acho extremamente interessante que ele escreveu em 97 esses textos, né? Ele fala sobre o luxo na modernidade atual, o luxo naquele momento
que, na verdade, se espraia... é isso aí, exatamente isso. Que eu acho uma delícia esse livro, né? E esse artigo de luxo, ele cita os luxos, né? Lembrando que luxo, tecnicamente, é tudo que é raro, né? Nada deixa de ser luxo se não for raro. Raro é o que é luxo. E ele diz, mas o que é luxo na sociedade atual? Aí ele lista atenção, tempo, sossego, espaço, segurança e meio ambiente. E ele vai discutir um pouco cada um deles, né? Nada, não são coisas materiais, mas são coisas que o capitalismo tirou de você para te vender de volta. É uma lógica extremamente perversa, né? É tudo que foi tirado de você para poder ser melhor devolvido a um determinado preço, né, que ele vai te cobrar, né? Bom, a outra observação, muito encantador ver o Tiago citar um autor que também ninguém cita, eu acho uma maravilha. Eu só lamento tê-lo conhecido mais tarde na minha vida, que foi o Eugene Minkowski, né? O Minkowski foi uma pessoa extraordinária. Esse livro que ele citou, né, O Tempo Vivido, Le Temps Vécu, na verdade nunca foi traduzido para português, não sei porquê, é um clássico aquilo, né? E é um livro em que fica claro, né, que é a grande tese dele, que a essência da perturbação emocional de uma pessoa é na relação que ela tem com o tempo. Isso é muito precioso para nós, que faz um link entre as diversas áreas, né? Quando você lida com uma pessoa que não consegue articular nada fora do presente, você tem um problema muito sério. E foi o que ele descobriu com os pacientes dele, né? Eram pessoas que não conseguiam elaborar um pensamento que não fosse absolutamente igual ao mesmo naquele momento. Ou seja, não havia projeção nenhuma para o futuro, né? A ausência de possibilidade de futuro. E aí, no caso do Minkowski, me agrada muito pensar nisso, ele colocou em cena o que ele chamava de elan vital, que é a forma pela qual você consegue se projetar para o futuro, imaginar que a sua vida tem um prolongamento e que esse prolongamento merece ser vivido, né? Que eu acho que é um ponto-chave para a gente pensar a angústia que a gente vive hoje, né? Não conseguir fazer essa projeção, né? Não conseguir calmamente, ou pelo menos razoavelmente, imaginar que há um futuro possível. E aí eu fico me repetindo no presente, né? Eu fico rodando em volta das coisas que dizem respeito ao meu presente, né? Muito interessante. Se alguém não teve contato com ele, eu sugiro que procure, porque é uma preciosidade, assim. A discussão sobre tempo é um ponto central na discussão que a gente está tentando fazer aqui, né? E, antes de mais nada, claro, para não esquecer, duas brilhantes explanações, me fez pensar muito, estou pensando muito em várias questões que foram colocadas. Muito, muito bom ouvir vocês. Diego, por favor. Tá mutado, Diego. Perdão, boa noite. Primeiro, a pertinência das falas, né? Eu acho, pensei muito, é muito importante falar sobre isso no momento que estamos vivendo, assim. Eu queria fazer uma pergunta, uma para cada um, assim, uma para o Tiago, outra para o Leomir. Pensando nessas reflexões, né, sobre o unidimensional na periferia do capitalismo, para o Tiago, eu gostaria de saber, assim, que o que eu vejo é que metade da população, quase metade da população, se identifica com um tipo de política de gestão de catástrofe, assim. E, ao mesmo tempo, são pessoas de origens, espectros e lugares muito diferentes, com formações diferentes, assim. Além do lucro dos pequenos, do pequeno grupo ali que financia, eu vejo que o que sobra, um elemento que talvez unificaria
daria força para essa unidimensionalidade do grupo seria justamente a violência, assim, pensando nos termos marcusianos, a pulsão de morte e tal, e que ela ganha força no discurso de ódio vinculado nas mídias sociais, assim. Então, eu queria saber assim, um pouco sobre o que você vê sobre isso, assim, essa violência que ela passa de um plano virtual para um plano, né, para a prática, como foi o 8 de janeiro, assim. E o Leomir, ele falou, né, a fala do Leomir sobre o que pode a teoria crítica brasileira hoje, né, e o que ela pode fazer enquanto plantar, né, esse verde para frutificar no futuro, essa questão do academicismo se vincular a uma lógica de produção, uma lógica que é própria do capitalismo, assim, né, que já foi mencionado em outras sessões aí do grupo, aí, por exemplo, a demanda por artigos, uma superprodução de artigos e tal, e como que a teoria crítica lida com isso, assim, né? O Jorge acabou de falar do tempo, assim, uma gestão de tempo, como que se produz uma teoria crítica com prazos de 1 ano, 2 anos, por exemplo. É, então, acho que é isso, assim. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Quem quiser perguntar, fazer comentário, tá aberto aí a palavra. Fique à vontade. Foi por isso que eu falei para o Leomir que não vale a pena entrar na pós-graduação. Por causa dessa inquietação do Diogo aí. Sim. Só para não desanimar, foi por isso que eu saí dela, antes de me aposentar. É. Vai lá, Tiago, quer fazer um comentário aí? Depois eu vou. Quero. Vou aproveitar. Eu só, né, aproveitar também o comentário que o Jorge fez sobre o Etzenberger, nesse livrinho, né, o Zig Zag, que eu também acho fantástico. Ele tem um ensaio que chama Europa em Ruínas. E aí ele vai descrevendo assim, não sei quantas mil pessoas desalojadas no Sri Lanka, não sei quantas pessoas morreram de não sei o que em Luanda, não sei o que aconteceu na Colômbia. E aí ele diz assim, são reportagens do terceiro mundo, conforme as que podemos ler todos os dias no café da manhã. Só que ele continua, só os nomes dos lugares é que são alterados. Na verdade, o cenário onde ocorre não são Luanda e Colômbia, Monróvia ou Sri Lanka, e sim Roma, Frankfurt, Berlim e Atenas, né? Então, assim, acho que já tem lá uma intuição nele que aponta para essa periferização do mundo, para essa brasilianização do mundo, né? Assim, e é isso, é um texto ensaístico que consegue capturar esse tipo de percepção. E sobre o Minkowski, e é muito, muito interessante também, né, assim, a forma como ele elabora essa questão do tempo vivido e o presentismo, e valeria lembrar um cara que também gosta, quando você lembra, falou aqui, eu olhei para a minha estante para poder pegar o nome do livro, o Regimes de Historicidade, do François Hartog. Ele tem uma frase que eu acho que é bem nesse sentido, ele vai dizer assim, para o desempregado, e aí acho que tem tudo a ver com a discussão que a crítica do valor vai tecer, né, um tempo cotidiano sem projetos possíveis é um tempo sem futuro. Para esses homens sem futuro, o tempo parece se aniquilar, pois o trabalho assalariado é o suporte, se não o princípio, da maior parte dos interesses, das expectativas, das exigências, das esperanças e dos investimentos no presente.
assim como no futuro ou no passado que ele envolve. O desemprego contribui fortemente para o confinamento no presente e para o presentismo, agora penoso e desesperado, né? Então, se o Minkowski estava encontrando isso na condição da guerra, o Hartog ele encontra isso na condição do desemprego, né? Assim, e essa coisa meio que se torna uma zona produz uma zona de indistinção entre essas condições, né? E talvez seja nesse mote assim que eu quero conversar com o Diego, assim, porque talvez nessa condição de distinção entre guerra e a vida cotidiana do desemprego que a gente pode entender as mídias sociais, sabe? Eu não sou um estudioso de mídia social, sou um curioso, né? Assim, leio algumas coisas, mas eu sempre fico muito desconfiado das análises que colocam um peso maior na rede social, maior no meio, do que no conteúdo material desse meio, né? E acho que a gente tem que ler esse contexto de explosão das mídias sociais nesse contexto de produção de desemprego, por um lado, de 1001 virações, de precariedade do trabalho, né? E essa rede social, ela entra nessa jogada, ela é mais um dispositivo de gestão de trabalho, ela é mais um dispositivo de gestão desse cotidiano fragmentado, fraturado, né? E ela está nesse pacote. Então, a violência que circula lá, ela não é diferente da violência que circula fora, né? Ela não é diferente da violência, por exemplo, que vai descrever o Christophe Dejour, né? Dessa banalização da injustiça social, se a gente quiser também referir a Hannah Arendt, né? Da banalização do mal. Ela só é mais um vetor de espraiamento dessa violência, né? E você começou fazendo essa questão, não era exatamente o ponto da sua pergunta, mas eu acho que é importante o que você falou, dessa política de gestão da catástrofe, né? Que parece um pouco para onde confluiu assim, as expectativas políticas de espectros mais variados, né? Assim, inclusive da esquerda. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar isso. Assim. Quando o Leomir começou fazendo a história dele, né? A história da tradição crítica, né? Assim, o Marx, do Caio Prado, né? Como foi a apropriação da teoria crítica com Marx, que foi bloqueado pela ditadura. Quando você lembrou da tradição frankfurtiana, eu fiquei pensando menos, talvez, no neoliberalismo e mais no PT, né? Como que criou uma espécie de consenso que transformou essa crítica frankfurtiana nos... Pô, vocês são muito pessimistas, vocês são, né, assim, olha só o que dá para fazer, né, assim, que é uma forma de desvalidação da própria crítica, né? E agora a gente está enredado, né, assim, de novo nesse mesmo, ou num contexto ainda mais rebaixado, né? Quando saiu notícia, e eu lembro isso alguns meses atrás, o Paulo Arantes falando, né, assim, olha só, o governo Lula liberou, né, assim, libertou a gente de um novo governo de extrema-direita, que seria horrível, e é um governo que está acelerando o colapso, querendo explorar petróleo da Foz do Amazonas. Então, assim, acho que você tem espectros dessa crise e dessa crítica, e dessa crise da crítica, que são importantes. E como que a gestão da barbárie, a gestão dessa catástrofe, ela se tornou um consenso meio irremediável. Né? Até mesmo desejado, por assim dizer, né? Pô, é claro. Né? Mas acho que essa é uma grande questão para a gente poder pensar sobre. Obrigado, Diego. Obrigado, Jorge. Pô, Tiago, acho que você tem muita razão. Porque vou te dar uma piadinha um pouco infame aqui, mas não é mentira, tá? Pode ser um pouco indelicado da minha parte, mas é bom lembrar que o Haddad é um bom Habermasiano, né? A tese de doutorado do Haddad é de Marx a Habermas, né? Quando você diz assim que o PT, né? Então, assim, você tem uma espécie de assimilação no pior sentido da palavra, né? Da escola de Frankfurt, sobretudo da segunda geração, dentro do petismo, né? Seria um lado, e esse outro lado você falou mesmo, esse campo maior, né? De uma blindagem, né? Concordo plenamente com você. E só para discutir um pouquinho, Diego, sobre o que pode, né, a teoria crítica. Veja, como eu te falei, o que eu assim, apresentei para vocês hoje eram coisas que eu não tinha muita certeza, tá? Algumas coisas eu tinha mais segurança, que são essas etapas da tradição crítica, e outras eu não tenho nenhuma segurança, que é esse apelo para o retorno da utopia, tá? Então,
eu não vou conseguir ter uma resposta. Agora, tem uma coisa que eu queria compartilhar contigo, Diego. Um cara chamado Maximilian Rubel. Vou escrever o nome dele aqui. Maximilian Rubel. Esse cara é um cara muito famoso por ter organizado, né, as obras do Marx, né? Então ele virou um cara dessa organização que chama-se Mega, né? Durante muito tempo, né, o Rubel foi esse cara. E tem uma coisa na biografia do Rubel que me encanta profundamente, que é o modo como ele foi colocando o pensamento de Marx cada vez mais secundário em relação às emancipações, sabe? Então, tem um ensaio dele que é muito conhecido, que é Marx Teórico do Anarquismo. Você deve botar isso no Google, você vai achar. Um ensaio muito, muito legal. Porque a afirmação dele não é exatamente que Marx é um anarquista, não é exatamente isso. É dizer que o que Marx está pensando naquele momento faz parte do campo de luta. Então, não é que o marxismo ele veio antes e as pessoas aprenderam a lutar a partir dele, ou que o marxismo veio e as pessoas encontraram um sentido da sua luta a partir dele, sabe? Mas que, na verdade, a formulação da teoria marxiana é parte da luta. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe, Diego? Resgatar um pouco, assim, como é que eu posso dizer para você, velho? Assim, também a gente desceu um pouco do salto, sabe? Em relação à importância da teoria, sabe, Diego? Eu vou contar uma questão minha, pessoal minha com vocês. A gente fez, eu até compartilhei com o Jorge, a gente fez um evento há um mês e meio atrás, e era assim, Diego, tinha as mulheres marisqueiras, né, que são mulheres de comunidades originárias, tal, que sofrem a ação da Petrobras, né, e aí a Petrobras tem um programa chamado PEAC, né, que é justamente para, digamos assim, como é que eu posso dizer isso? Ressarcir, né, o dano ambiental a comunidades costeiras, sabe? Então tinha essas mulheres, muitas delas negras, analfabetas e tal. Tinha o movimento dos moradores de rua. Então veja, o movimento popular de moradores de rua, né? Tinha o pessoal do CAPS, né, e do CAPS 3, que é o CAPS para esquizofrênico, você tem uma ideia, tal. E quem mais? Acho que mais ou menos isso, né? E, Diego, a gente se viu numa situação em que a gente tinha montado uma mesa para conversar com essa galera. E a dificuldade foi extrema, de minha e dos meus colegas, entendeu? De como que a gente conversaria com essas pessoas. Veja, né? Eu acho que é um tipo de sintoma de onde a gente tá, saca, mano? Pô, se a gente não consegue, né, de alguma maneira, fazer com que o que a gente formula produza e tenha algum sentido, né, no terreno dessas lutas sociais que estão sendo feitas, né, o que raios a gente está fazendo, né? Então, acho que talvez um bom começo é a gente talvez entender que a teoria é sim importante, mas calma lá, né? Assim, no terreno da luta social, dos encontros sociais, da prática social, muita coisa acontece. E a luta é um momento importante, ou a teoria é um momento importante da luta, entende? Então, o Rubel, assim, foi um cara que quando eu li, eu fiquei, caramba, véio, isso tem muito sentido, sabe? Isso tem muito sentido pensar o que Marx formulou como uma disputa no interior de uma luta. Não como o sentido da luta, não como que vai decidir a luta, não como que vai dar a razão da luta, entendeu? Mas é uma forma de intervenção que Marx produziu naquele momento. Como é que eu posso intervir aqui, né? Então, é claro, né, Tiago, você pega muito, isso tem muito a ver com o autonomismo. Acho que o autonomismo foi um movimento que argumentou muito isso, né? De como assim, você tem as classes em luta, e eles exageram, né, que toda a transformação do capitalismo é uma transformação que veio da luta e tal, e eu acho que é um exagero no terreno da teoria. No terreno das práticas, eu acho que a gente pode, não, acho que isso passa, acho que faz sentido ver as coisas dessa maneira, sabe, Diego? Então, assim, só para dizer, não me confunda, eu não estou dizendo aqui que a teoria é dispensável, que não é isso não, sabe? O que eu estou dizendo é que às vezes eu acho que a gente a gente se acha muito importante, sabe? É isso que eu estou querendo dizer, sabe? A gente se considera muito importante. E talvez eu acho que, assim, se a gente tem alguma importância, talvez a nossa importância esteja no modo como a gente participa, né, de algumas lutas, né? No modo como a gente pode
produzir efeitos no interior de algumas lutas, né? O modo como a gente pode contribuir com algumas lutas, sabe como é? Agora, claro, né? A gente vive também, né? Eu falei isso para Jorge, né? Nós somos bichos acadêmicos, né? Então a gente fala muito, as pessoas ficam muito caladas quando a gente fala, existe todo um decoro, né? Então acho que a gente imagina que o que a gente está falando também assim, é muito importante, vai mudar as coisas e tal, né? Mas acho que não. E a última coisa que eu queria dizer, por que eu estou dizendo isso, sabe, Tiago? É uma coisa que muito me incomodou no junho de 2013, Tiago, que era muita gente disse, ninguém sabia que o de 2013 podia acontecer. Ninguém imaginava. Mas ninguém tem cara pálida, né? Como assim ninguém imaginava? Entendeu? Assim, peraí, pô. Então, tem uma frase que eu não vou dizer quem falou, né? Porque está sendo gravado, mas o Tiago vai saber quem foi, que diz assim, quem sabe, como é? Quem não está confuso ou alguma coisa, não sabe o que está acontecendo, ou está mentindo, é um mau caráter. Eu fiquei, porra, meu irmão, não, assim. Eu acho que havia no junho de 2013 muitos aspectos, muitos barulhos que a gente imaginava que poderia acontecer aqui. Sabe? A minha grande rusga é, sabe, Tiago, assim, pô, onde é que a gente estava? A gente, entenda quem é a gente aqui, que a gente ficava falando isso, que ninguém imaginava, ninguém sabia. E eu acho que isso produziu uma certa catatonia da teoria, sabe? Em que tudo que aconteceu pós-junho de 2013 é um absurdo e ninguém sabia. Veio junho de 2013, ninguém imaginava. Veio 2016, ninguém imaginava. Veio 2018, ninguém imaginava. Veio a pandemia, ninguém imaginava. Meu amigo, então tem alguma coisa errada com a gente, né? A gente, entre aspas, aqui, né? E é um pouco isso que eu tô querendo dizer, sabe, Tiago? Como a gente perdeu um pouco a capacidade de dizer assim, não, haviam alguns aspectos que deram em 2013. O movimento Passe Livre é um deles. O movimento anti-globalização é um deles também. O movimento Black Bloc é um deles. Né? Então, claro que não eram forças consolidadas anteriormente, tudo bem, mas eram forças espectrais que já estavam ali acontecendo. Né? Então, o golpe de 2016 ninguém esperava, pô, mais ou menos, né? Haviam forças espectrais do golpe, antes do golpe, né? 2018 ninguém imaginava o Bolsonaro ser, não, mais ou menos, né? Mesma coisa a pandemia, né? Então, assim, a gente tinha vários estudos ninguém imaginava na grandiosidade que aconteceria, digamos assim, né? Mas já tinha muita gente falando nos riscos, né? O Rob Wallace era um deles, né? Então, assim, eu acho assim, o meu apelo é muito mais para a gente direcionar o holofote, né, da teoria para essas forças espectrais mesmo, né, que compõem essa nossa vida cinzenta, né, assim, né? E aí, para lembrar muito o Walter Benjamin, que você falou muito, é um cara que eu gosto muito, Tiago, é perceber um pouco disso, né, de como essa vida cinzenta, ela é cinzenta sobretudo pela capacidade que ela tem de matar o verde, né, sobretudo pela capacidade que ela tem de apodrecer o que aparece como coisa verdosa, né, como coisa emancipatória, sabe? Recuperar um pouco dessa. Estou improvisando muito, tá, Tiago? Assim, não tenho nenhuma pretensão de estar certo que eu estou dizendo, não. São coisas que estão me incomodando ultimamente e eu estou jogando aqui para vocês, mas de forma alguma são coisas assim, consolidadas, que eu estou certo, nada disso, sabe? São coisas que me incomodam, sabe? Que tem me incomodado nos últimos anos. Fala, Robson, te vi agora, né? Boa noite aí, meu irmão. E aí, boa noite, cara. Boa Fala, noite, um abraço. Robson. Cheguei, um abraço, hein? Cheguei, eu perdi a fala do Thiago, peguei a sua só, estava em aula. Me lembrei da fala da Tsvetaeva, né, a poeta russa, né, ela dizia que o meu falar é tudo ouvidos, né, me ocorre muito que a gente talvez devesse ouvir mais, né, falar menos e ouvir mais, né, eu acho que é bem o que às vezes nos falta como intelectuais, né, a gente já parte com um referencial e não ouve, né. Eu estou me lembrando também da Rússia, sempre dá um branco o nome dela, ela já tem 5 ou 6 livros em português, eu gosto de todos. A que escreveu sobre Chernobyl, escreveu sobre a mulher russa, as mulheres que voltaram da guerra, sempre esqueço o nome dela. Aliás, são todos publicados em português, é a Companhia das Letras, né? E tem um que é sobre a dissolução. Isso, Svetlana, eu sempre troco. A Svetlana Alexievich, né? Eu acho ela fantástica, porque a primeira coisa que ela faz é ouvir, né?
Então, o método dela é esse, ela ouve centenas de pessoas e depois ela arruma, distribui de uma maneira coerente, né, as reflexões dela, mas ela não parte com uma ideia sobre aquilo, né? Ela elabora o pensamento dela a partir do que ela ouve muito, né? Eu acho que para ela serviria do mesmo jeito, meu falar é todo ouvidos, né? E eu acho que às vezes nos falta em relação, por exemplo, à classe operária, a suposta, entre aspas, né, antiga classe operária, ou esses que, na verdade, hoje são os trabalhadores que sucederam essa classe operária, né? Eu acho que a gente tende a elaborar coisas a partir de um ponto de vista. Estou lembrando também o grande hotel Abgrund, né, do Adorno, né? Aquele hotel, todo mundo ali falando de alguma coisa na beira do abismo, né? O hotel fica na beira do abismo, né? E eu acho que às vezes a gente fica na posição do hotel, né? É isso que talvez o Lyotard esteja querendo dizer, né, com essa posição que é meio afastada, meio elitista, né? Exemplo. Leomir falou né, acho que de 2013, né? Eu acho que uma das coisas que para mim achei bastante assim consistente ali também, né, no livro do Tiago, foi quando ele aborda o 2013, né? Ele traz acho que sei lá, o que tem de mais ali, né, talvez verdadeiro, né, do processo histórico ali, que se consuma ali, que se organiza ali. E achei que aquilo, né, acho que inclusive tem aquele antropólogo, Tiago, como é que é o nome dele, que estuda as periferias de São Paulo? Achei muito bom também aquele cara, O Gabriel Feltran? O Gabriel Feltran, né? Como é que as classes trabalhadoras da periferia de São Paulo vão se transformando em direção, né, à total desilusão, né, com relação a alguma perspectiva de horizonte, né, futuro, né, e como é que isso vai se conectando com o colapso da modernização brasileira no final das contas, né, e 2013 é um momento histórico para nós assim forte, né, e realmente, né, assim, eu acho que ao mesmo tempo que ele, né, tu mostra isso, ao mesmo tempo vamos dizer assim, a inteligência nacional, né, ignora absolutamente, né, o que estava em jogo ali, né. Então é assustador também, né, quanto né, a consciência está despregada do processo real que tá em curso. Né. E aí eu acho que, né, assim, pegando esse gancho, né, talvez uma responsabilidade grande, né, acho que, não sei se o Fernando concorda comigo, mas talvez o Leomir, pela fala dele, talvez concorde com isso. Eu acho que a crítica do valor tem uma conta a ser ajustada, né, assim, pela por uma espécie de déficit desse engajamento, às vezes, com o que está acontecendo no tecido social. Né? Por um lado, eu acho que assume um ponto de vista que é plenamente produtivo no sentido do pensamento, né? Assim, como diz a Roswitha, né? Assim, da totalidade concreta do capital, acho que isso ajuda a entender muita coisa, né? Mas, por outro lado, tem um chão ali do tecido social, da prática cotidiana, que quem está captando são os antropólogos, né? São os etnógrafos que estão ali criando sensibilidade para aqueles fenômenos, né? Que, por outro lado, tem um déficit de teoria, né? Assim, eu adoro o Gabriel Feltrão, acho que são textos extremamente instigantes com déficit de teoria. E, por outro lado, tem um excesso de teoria com déficit de empiria, né? E aí, o que a gente faz com isso? Acho que é um pouco isso que
que o Leomir está colocando, né? Assim, os textos que o Gabriel Feltran tem produzido desde 2011, que é o Fronteiras de Tensão, são textos fascinantes, né? Ele vai escrever lá a Revolta dos Jagunços, né, para poder descrever o bolsonarismo. É um texto instigante, né? Não sei se eu compro o texto, o pacote inteiro do texto, não, mas é isso, é uma sensibilidade fina com o que está acontecendo no chão dessa vida cotidiana, né? Então, acho que tem esse ajuste de contas ainda aí por ser feito, né? E acho que um dos aspectos desse ajuste de contas, né? Eu vou repetir esse ponto, porque é muito importante. Eu já falei com o Fernando várias vezes, né? Do livro dele, um ajuste que ele faz em relação a colocação da raça, né? Do racismo, como constitutivo do capitalismo entre nós, sabe? Então, acho que o Fernando, no livro dele, quando fala sobre modernização retardatária e branquitude, acho que ele também faz um ajuste de contas que me parece muito urgente da crítica do valor com essa questão racial, entende? Que eu acho, para ser justo, né, que quando a Roosevelt escreve o livro dela sobre os ciganos, né, ela já deixa isso encaminhado, né? Ela já deixa essa ideia de uma cisão do valor que tem também esse atravessamento racial, né? Mas, como eu disse a Fernando, assim, entre nós brasileiros, Fernando foi o primeiro, não conheço outro cara que tenha colocado isso em cena, sabe? Ou seja, pensar o modo de produção capitalista entre nós, na periferia, vem acompanhado dessa questão da raça, né? Isso é constitutivo de nós, sabe? Que eu acho que são essas mediações, sabe, Tiago, assim, desse ajuste de contas, né? Nesses quesitos também, assim, né? Acho que só para dar uma mediada também, né, no argumento também tem a ver com alguns elementos que aparecem para nós na periferia do capitalismo, né, e como esses ajustes estão em curso também, né, assim, no terreno também da teoria, sabe, o que eu tô querendo dizer? Eu acho que tem isso também. Eu fiquei tristíssimo que o livro do Fernando chegou aqui em casa algumas semanas depois que o Brasil Catástrofe tinha sido publicado, né? Então, assim, eu fiquei super instigado com a ideia da cisão racial também, né? Assim, que ele vai pegar da Rosvita para poder elaborar isso, assim. Acho que, enfim, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né, no WhatsApp, eu e o Fernando, e falou assim, ó, tem uma confluência de ideias aqui que a gente não combinou, né? Mas é isso, é um ajuste de contas também fundamental, né? Assim, que o Leomir está colocando. Pessoal, vou fazer o papel aqui do chato, que já vai dizer que já passamos do nosso horário, porque também o pessoal já está deixando aqui a sala, né? E, Tiago, te passo aí a palavra para se tu quiser, né? Só dar uma finalizada, assim, ou, né, Robson, Jorge, ou Leomir, se quiserem também fazer né? Algum comentário final aí para a gente encerrar, né? Gente, eu quero só agradecer muito, assim, né? Como eu disse, acho que a gente, às vezes, né, a gente, enquanto intelectuais, né, esse coletivo, essa terceira pessoa, esse plural, né, na primeira pessoa que o Leomir tá usando aqui, acho que se tem alguma coisa útil ainda é esse tipo de conversa, sabe? Assim, é muito bom contar com isso, é muito bom, assim, ter uma leitura como a que o Leomir fez do Brasil Catástrofe, para a gente poder, enfim, arejar a cabeça, né? Eu assumo muito como princípio aquela formulação do Brecht, né? Assim, de pensar em outras cabeças e deixar outras cabeças pensarem na sua. Eu acho que isso é o que me instiga, assim, ainda na universidade, né? Assim, tem a burocracia, tem a plataforma sucupira, tem esse pesadelo kafkiano de siglas e tudo mais, mas ainda é um lugar que pode possibilitar isso, né? Então, agradecido demais, viu? Pô, bacana, eu também agradeço muito, Tiago, assim, pô,
me sentir à vontade aqui para colocar essas questões mais espontâneas, depois a gente pode conversar mais. Sempre muito bom, cara. Parabéns pelo livro, assim, livraço, livraço. Como eu falei, para mim é um livro meio que definitivo mesmo, assim, do que pode essa tradição crítica brasileira. Acho que, assim, ele vai ser acrescentado somente com o passar dos anos, sabe o que eu tô querendo dizer, assim? Mas eu acho que como um diagnóstico do presente, bicho, assim, é espetacular. Assim como o do Fernando também, também, assim, eu acho que os livros de vocês dois denotam a maturidade da tradição crítica brasileira hoje, sabe, assim, é muito impressionante o que vocês conseguiram fazer, sabe, então, parabéns, eu fico muito feliz de poder conversar com vocês, dialogar, provocá-los, né, questioná-los no bom sentido, muito feliz mesmo, muito obrigado. Agradecer muito a vocês, né? É claro que Leomir é da casa, mas a gente às vezes esquece também de observar que quem é da casa está em franco processo de elaboração e crescimento. O Leomir está se tornando, na minha opinião, um grande intelectual também, da geração dele, né? Que é uma coisa difícil. Eu acho que hoje intelectuais dessa geração são cada vez mais difíceis, né? Talvez a geração que vem aí atrás não consiga um pique, um desejo tão grande de conhecimento como vocês, né? Eu fico muito feliz de ouvi-los, me dá assim um enorme prazer que particularmente vocês dois que se voltaram para olhar, e o Fernando a mesma coisa, na verdade são três, olhar muito diretamente nos olhos da realidade brasileira, né? Que é uma coisa que nos faltava, que me faltou na minha formação, né? Eu não tive isso na minha formação. Isso aí veio muito depois, né? Muito tempo depois é que a gente começa a ver que, na verdade, a gente vive aqui, né? Que aqui é uma outra realidade e que a gente não pode abandonar o que se elaborou lá fora, mas tem que adequar algumas questões que são muito particulares, são nossas, né? Nós a construímos de uma outra forma, né? Prazer enorme ouvi-los. Então, beleza, gente. Olha, mais uma vez também, só agradecendo aí, pô, o Thiago sempre super, assim, né? Uma generosidade ímpar, né? Sempre, a gente já teve em bancas, né? Chamei Thiago também para bancas, né? Já teve no grupo de pesquisa, enfim, só não veio para o Rio porque falhou o avião, né? Uma coisa que aconteceu com o Leomir também no ano passado, esses aviões estão contra a gente, companhia aérea. Né? Mas, pô, um prazer, cara, prazer poder a gente ter organizado, tá fazendo esse espaço acontecer, né? Eu acho que para a gente é um baita respiro. Né? E, bom, semana que vem, eu acho que é a nosso último encontro, né? O último encontro. É Stefan, né? E o esqueci o nosso outro convidado também. Desculpa. Deu branco. Deu branco agora também. Sim. Mas, enfim. Sérgio Bedoya. Bedoya, isso mesmo. Sim, da Colômbia. Sim, sim. Aí a gente fecha, então, semana que vem com eles. Gente, então, boa noite. Tá? Boa noite, um grande abraço. Boa noite, um abraço. Parabéns, Leomir. Parabéns, Valeu. Thiago. Um abraço, hein? Valeu, galera. Robson. Abraço. Valeu, tchau. Um abraço. Um abraço.